Você já ouviu falar da história de Elias sendo levado aos céus num redemoinho de fogo? É uma das passagens mais impressionantes e misteriosas da Bíblia. Muita gente acredita que Elias foi direto para o céu, para a presença de Deus. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? E se eu te disser que a história pode ser um pouco diferente do que a gente imagina? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse mistério, analisar as pistas que a própria Bíblia nos dá e desvendar o que realmente pode ter acontecido com o profeta Elias. Prepare-se, porque essa jornada vai desafiar o que você pensa que sabe. Vamos começar voltando para o cenário original. A cena está descrita no segundo livro de Reis, capítulo 2. Elias e seu discípulo, Eliseu, estão caminhando juntos. Elias sabe que seu tempo na terra está chegando ao fim. De repente, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo aparece. Separa os dois. E Elias é levado para cima num redemoinho. Eliseu fica para trás, gritando: Meu pai, meu pai! Os carros e cavaleiros de Israel. É uma cena poderosa, cheia de simbolismo. A carruagem de fogo representa o poder divino, uma intervenção espetacular de Deus. A maioria das pessoas lê essa passagem e conclui: Elias foi para o céu, para a morada de Deus. Mas aqui começam as perguntas. A própria Bíblia, em outros lugares, nos dá algumas informações que parecem contradizer essa ideia. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, Jesus diz claramente: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Se ninguém subiu ao céu, como fica a situação de Elias? Jesus estaria se contradizendo? Ou será que a nossa interpretação do arrebatamento de Elias precisa ser reavaliada? Vamos pensar na palavra hebraica para céu usada no Antigo Testamento. Shamayim. Essa palavra pode significar três coisas diferentes. Primeiro, o céu atmosférico, onde as nuvens e os pássaros estão. Segundo, o espaço sideral, onde ficam o Sol, a Lua e as estrelas. E terceiro, o céu espiritual, a morada de Deus. Quando a Bíblia diz que Elias subiu aos céus no redemoinho, para qual desses céus ele foi? O texto não especifica. A carruagem de fogo e o redemoinho são fenômenos atmosféricos, certo? Então, é bem provável que Elias tenha sido levado para o primeiro céu, a atmosfera. Pense nisso como um transporte divino. Deus não precisava que Elias morresse para movê-lo de um lugar para outro. Ele simplesmente o transportou de forma sobrenatural. É como se Deus tivesse pegado Elias em Israel e o deixado em outro lugar na terra, longe de seus inimigos e da situação política conturbada da época. Essa ideia não é tão estranha assim na Bíblia. No livro de Atos, capítulo 8, temos a história de Filipe e o eunuco etíope. Depois de batizar o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. Filipe, momentos depois, foi encontrado em outra cidade, Azoto.
A explicação mais lógica e direta é que Elias ainda estava vivo, em algum lugar na terra. E de seu esconderijo, ele continuou a cumprir seu papel profético, enviando essa mensagem de advertência. O arrebatamento não foi o fim de sua vida ou de seu ministério, mas sim uma transição. Deus o removeu da cena pública em Israel para protegê-lo e talvez para lhe dar uma nova missão em outro lugar. Então, o que podemos concluir sobre o mistério de Elias? A imagem popular dele subindo diretamente para o paraíso é bonita, mas talvez não seja a mais precisa, biblicamente falando. As evidências sugerem um cenário diferente. Elias foi transportado por Deus de forma milagrosa de uma localidade para outra aqui na terra. Ele não morreu, mas continuou sua vida em outro lugar, de onde até enviou uma carta anos depois. Ele, como todos os outros servos fiéis de Deus do Antigo Testamento, como Abraão, Moisés e Davi, morreu em algum momento e agora aguarda a ressurreição. A promessa feita a todos os que creem. Essa interpretação não diminui em nada o poder de Deus ou a importância de Elias. Pelo contrário, mostra um Deus que cuida de seus servos de maneiras incríveis e inesperadas. Mostra um Deus que pode mover céus e terra, literalmente, para cumprir seus propósitos. A história de Elias não é sobre um atalho para o céu, mas sobre a fidelidade de um profeta e o poder soberano de um Deus que o protegeu e utilizou até o fim. E o que isso significa para nós hoje? Significa que podemos confiar que Deus tem maneiras de cuidar de nós, que vão além da nossa compreensão. Às vezes, podemos sentir que estamos numa situação sem saída, mas Deus pode abrir um caminho onde não parece haver nenhum. Ele pode nos transportar para fora de nossas dificuldades, não necessariamente de forma literal, com uma carruagem de fogo, mas mudando nossas circunstâncias, nos dando força e nos guiando para um novo começo. A história de Elias nos ensina sobre fé, obediência e, acima de tudo, sobre a soberania de um Deus que está no controle de tudo. O mistério de seu arrebatamento nos convida a ler a Bíblia com mais atenção, a conectar os pontos e a não ter medo de fazer perguntas difíceis, porque é nessas perguntas que muitas vezes encontramos as respostas mais profundas e surpreendentes sobre quem Deus é e como Ele age no mundo. Então, da próxima vez que você pensar na história de Elias, lembre-se, talvez ele não tenha ido direto para o céu, mas a jornada dele foi, sem dúvida, celestial. Foi um testemunho do poder e do cuidado de Deus. Uma história que continua a nos inspirar a confiar nele. Não importa quão turbulentos sejam os redemoinhos da nossa vida. Obrigado por me acompanhar nessa investigação bíblica. Espero que tenha sido tão fascinante para você quanto foi para mim. Se você gostou desse mergulho profundo nas Escrituras, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário abaixo que você acha que aconteceu com Elias. Eu adoraria saber sua opinião. Até a próxima!